No domingo passado, começamos a falar sobre a transfiguração do Senhor Jesus Cristo e deixamos para terminar hoje. Então, essa é a segunda de uma pequenina série de duas pregações sobre a transfiguração do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos a Lucas capítulo 9, versículo 28. Esta ocorrência muito significativa na vida do Senhor Jesus Cristo foi registrada por nada menos do que 3 evangelistas. Mas vamos seguir Lucas 9 e às vezes lendo um ou outro evangelista para complementar e enriquecer a história. Lucas 9, 28 a 36. Eu vou ler toda a passagem, depois concentrar apenas na parte que falta. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória, e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que esta palavra caia em corações férteis. Eu não vou dizer corações que precisam da Tua palavra, porque todos precisam, mas pelo menos que reconheçam que precisam e abram o suficiente para que o Teu Espírito se digne tocá-los. Não conseguiremos entender a magnitude plena do que aconteceu aqui, mas tentamos, estudando uma passagem, outra, pedindo ajuda do alto, tentamos interpretar, aprender algumas coisas para a nossa vida aqui. Já falamos muito disto semana passada e pedimos agora que tu nos ajude, me ajude a falar o que pretendo comentar hoje e que essas coisas entrem nos nossos corações e nos edifiquem e glorifiquem a Cristo. Toca corações de pessoas ainda não convertidas. Depois que somos crentes, fica difícil até imaginar ou acreditar ou entender por que todo mundo não é salvo através desta pessoa maravilhosa chamada Jesus Cristo. Mas nós fomos duros também, e basta olhar para trás e ver que nós não somos melhores do que eles, nem éramos piores, mas simplesmente endurecidos, e pela Tua graça nos veio a salvação. Pois que essa mesma graça venha sobre pessoas que hoje aqui estão sem Cristo, de acordo com a Tua vontade. E obrigado por nós que já sabemos o que é ter um Salvador. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Isso ocorreu, tudo indica, no 3º ano do ministério do Senhor Jesus Cristo, talvez 6 a 10 meses antes da crucificação dele em Jerusalém. Parece que ocorreu fora de Israel, na Síria, talvez no Monte Hermon, não se sabe exatamente. O que é óbvio
é que Deus quis exaltar seu Filho, Jesus Cristo, diante daqueles 3 apóstolos, convidados que foram por Jesus para irem até lá. Isso de uma maneira direta, e de uma maneira direta exaltar o seu Filho perante todos que viessem a ler os evangelhos, nós inclusive 2000 anos depois. De 3 maneiras Deus quis exaltar Jesus Cristo. Já vimos as 2 primeiras, a maneira física, o seu corpo resplandecendo como o sol, ficando mais branco do que lavadeiro nenhum poderia branquear, e já falamos bastante disso domingo passado. O aspecto físico da exaltação de Cristo, de como ele ficou, e também os 2 que estavam ao lado dele, que entra aqui na segunda forma de Deus exaltá-lo, que é a presença de Moisés e Elias, numa confirmação simbólica de que ele é o cumprimento do Antigo Testamento, de tudo que está previsto no Antigo Testamento, nada teria sentido sem ele. Explicamos detalhadamente isto. E ficamos hoje, então, de comentar o 3º modo que o Pai escolheu para glorificar Jesus Cristo naquele acontecimento tão fabuloso e sobrenatural, que é a confirmação explícita através de uma voz audível, sem falar na nuvem que os envolveu a todos, inclusive os apóstolos, mas a nuvem apenas sem a voz não teria o conteúdo, a mensagem que veio na voz. Motivo pelo qual eu considero que a voz é bem mais importante do que a nuvem, mas sem desconsiderar a nuvem, um símbolo aqui da presença do próprio Deus. Então esta voz veio nos versículos 34 e 35, conforme já vimos. Enquanto Pedro falava, meio atordoado, sem saber o que estava dizendo, quando ele viu Jesus acompanhado de Moisés e Elias, e os 2 conversando sobre a partida de Jesus que haveria de acontecer em Jerusalém. Enquanto acontecia isso, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, ou a nuvem entrar neles, né? Melhor dizendo. E dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Deixe-me ler Mateus 17, 5 e 6. Mateus 17, 5 e 6. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. 5 coisas o Pai diz. Primeiro, este é o meu filho, identificando claramente uma relação que sempre houve, altamente misteriosa para nós, entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade, uma relação filial da segunda para a primeira e, obviamente, paternal da primeira para com a segunda. A segunda pessoa da Trindade sempre foi filho do Pai. E esta relação se complementa quando o filho assume uma forma humana e torna-se filho de Deus, também gerado por Deus no ventre de Maria. Então, pelas 2 naturezas de Cristo, podemos dizer que ele é filho de Deus, filho do Pai. Dezenas de vezes nós podemos contar nos evangelhos, Jesus falando: meu Pai, meu Pai. Meu Pai falava com prazer, com gosto, com alegria, às vezes com saudade, mas é fácil perceber
que o que Jesus mais gostava de fazer aqui, ou de falar, era do Pai dele e desta relação que ele tinha com o Pai. 2 vezes o Pai falou em alta voz, dizendo que aquele homem, Jesus de Nazaré, era o filho dele. A primeira foi no batismo, quando Jesus iniciou, então, o seu ministério público, chamando também de meu filho, em alta voz também. Então nós vemos aqui um dando testemunho do outro, um como pai e outro como filho, num relacionamento perfeito e harmonia total entre pai e filho. Há uma particularidade agora, na segunda coisa que o pai fala, é que só Lucas registra esse termo, eleito ou escolhido, tanto faz uma coisa como a outra. Jesus era escolhido em sentido pleno e absoluto. Ele foi selecionado, escolhido pelo Pai para, bom, se eu for dizer para quê? Para tudo o que Deus tinha com relação à criação, à humanidade, toda a centralização da obra salvadora estaria concentrada naquele homem, no caso, Jesus Cristo. Interessante é que Moisés e Elias estavam ali com ele. Já comentei da importância de Moisés e Elias no Velho Testamento, semana passada. Mas aqui diz, o meu eleito é este. O meu escolhido é este. Não quer dizer que Moisés não fosse um eleito no sentido de ter sido um homem salvo, ou Elias, ou até qualquer um de nós. Mas o aspecto em que Jesus Cristo era escolhido do Pai era diferente. Não por uma tarefa simplesmente específica, mas era o escolhido do Pai, o ser amado do Pai para ser dele, e também com a tarefa em termos humanos, especialmente para ser o Salvador do mundo. Vamos a Isaías 42:1, que na realidade é uma profecia que foi cumprida aqui. Isaías 42:1, 800 anos antes de Cristo, mais ou menos. Sempre que você puder associar o Novo Testamento, o que acontece lá no Novo, com alguma coisa do Velho, ou uma citação, ou uma profecia, ou um cumprimento, ou um paralelismo, alguma coisa, é bom. É bom, vá lá no Velho, dê uma olhada, isso enriquece o seu conhecimento bíblico, e não somente isso robustece a sua fé, no sentido de que tantas coisas previstas aconteceram. É de muito valor você praticar isto. Vá no Velho e veja a que se refere no Novo. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, mesma palavra, em quem a minha alma se compraz. Ele tinha acabado de dizer a mesma coisa. Eu vou comentar. Pus nele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Outra passagem que foi aplicada a ele, noutra oportunidade no seu ministério aqui. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada. Lembra a passagem conhecida, famosa, em que um evangelista aplica para a vida de Jesus Cristo. Então, esta profecia aqui está sendo cumprida agora aqui, quando o Pai declara alto e bom som. É este aqui. Se alguém tinha dúvida quem era esse meu servo, esse a quem eu escolhi, em que minha alma se compraz, e em que eu vou pôr sobre ele o Espírito Santo, é este aqui, Jesus de Nazaré. Vale a pena ainda ler Deuteronômio 18:15. Os que são um pouco mais estudiosos da palavra vão ver que havia um profeta meio misterioso a que Moisés se referiu, e que os judeus chamavam de o profeta. Quando vier o profeta, quem é esse profeta do qual o próprio Moisés falou dele? Deuteronômio 18:15. Havia uma expectativa muito grande com a chegada deste profeta, que seria o mesmo Messias.
Mas vocês vão ler em livros um pouquinho mais profundos sobre a pessoa de Jesus Cristo, essa ideia de que ele era o profeta prometido por Moisés, comentado por Moisés e altamente esperado pelo povo judeu, altamente esperado. Então, era extremamente importante eles entenderem, aqueles 3 homens entenderem que ali estava diante deles o servo predito por Isaías e o profeta predito por Moisés, 1500 anos antes de Cristo. Deuteronômio 18 e 15, o Senhor, o teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Moisés falando. Então, esse profeta era Jesus Cristo. E a frase, a ele ouvir, faz o link imediatamente. E com a ideia do cumprimento de Isaías. Então, é muito carregada esta expressão aqui, o meu eleito, o meu escolhido. Jesus não era um profeta qualquer. Jesus não tinha apenas um papel importante que fosse no Velho Testamento, como Moisés tinha, como o grande Elias, como o profeta tinha, era muito, muito mais do que isto. Era um outro padrão de personagem e de relação com o próprio Deus. Este é o meu filho, Lucas diz eleito, Mateus e Marcos dizem amado, mostrando o amor entre as 2 pessoas divinas, que é uma forma mais pura de amor que se pode imaginar, se pode conceber. O amor não passou a existir com a criação. O amor entre pessoas, estou falando agora de pessoas, no caso, divinas, entre personalidades, não começou a existir quando os anjos foram criados, por exemplo. Ou quando Adão foi criado e Eva, por exemplo. Não. O amor interpessoal sempre existiu no seio da Trindade, exercido que foi da forma mais pura que se possa imaginar, porque ali não há pecado algum, e o exercício pleno da divindade, tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito Santo, mas eles se amavam entre si. E é muito bonito estudarmos um amor entre a Trindade. E aqui está, meu filho amado, em quem me comprazo, conforme lá fala do profeta, Deuteronômio, e deixando claro que havia um aspecto reverso. Jesus se agradava muito do seu Pai. Acabei de dizer que nós podemos vê-lo quase vibrando ao falar do Pai, sempre que ele faz isto. E aqui o Pai diz de uma maneira clara, explícita, em quem me comprazo. Ele já tinha dito isso lá no batismo, e agora ele repete. O Filho era o prazer do Pai. Aqui dá vontade de fazer um parênteses e perguntar: você é o prazer do seu pai físico, aplicando para a vida aqui na terra mesmo? Seu pai, se é vivo, pode dizer que você, como filho, é um prazer para ele? Deve ser muito bom para ele poder dizer, deve ser muito triste não poder dizer. Eu não sei qual é o seu caso. Seja como for, se você não pode responder que sim e ainda houver jeito, houver tempo, se puder fazer alguma coisa para reverter isso e você responder de uma maneira diferente, trate de ser um prazer para o seu pai, enquanto você é vivo e ele é vivo. Ainda há a menor condição de fazer isso, se é que já não é um grande prazer, e amém por isto. Eu não podia deixar de agora de aprofundar esta pergunta a você, crente
no Senhor Jesus Cristo? Você é o prazer, ou tem sido prazeroso, a sua vida, sua alma, sua mente tem sido prazerosa a Deus Pai? Ele pode dizer, guardadas as diferenças, que você é um prazer para Ele? Só você pode responder. E, por favor, não seja muito teólogo nesta resposta. Sim, claro, eu não vou nem raciocinar. Já vou responder direto, sem medo de errar. Sim, eu sou um prazer para o meu Pai Celeste. Por quê? Porque eu sou justificado em Cristo. Eu sou parte do corpo de Cristo. Quando o Pai olha para mim, ele vê Cristo. E o Pai é apaixonado por Jesus Cristo. Então é óbvio que ele é apaixonado por mim também. E se o Filho, Cristo, é muito prazeroso a ele, e eu estou em Cristo, unido pelo Espírito de Cristo com o próprio Cristo, então é óbvio que eu sou prazeroso ao Pai. Não gostei muito dessa resposta, não. Pior é que está certa. O pior é que está certa. Teologicamente certa. Biblicamente correta. Porque se você não fosse agradável ao Pai, aonde pensa que você estaria? Aonde você pensa que iria passar toda a eternidade? Você acha que vai entrar no céu uma alma que não seja agradável ao Pai? Então há um sentido em que você pode dizer, sim, em Cristo eu sou agradável ao Pai. Ok? Mas não é esse o sentido que eu quero dar aqui, a pergunta que eu quero fazer. Toda vez que se fala na nossa posição, na nossa relação com Deus, há algo que é o próprio Deus que toma iniciativa e que providencia, mas há algo em que nós próprios providenciamos, mesmo que essa providência venha com o poder de Deus, mas não importa, não anula o fato de que para Deus é importante que nós usemos a inteligência, o bom senso, as nossas faculdades que Ele nos deu para sermos agradáveis ao Pai. Lá em 2 Coríntios, Paulo disse que nós nos esforçamos para ser agradáveis a Deus. Preguei sobre isso na última vez que falei em 2 Coríntios. Já estou até com saudade, em breve vou retornar à exposição sobre 2 Coríntios. Estamos lá no capítulo 5. Mas então, o ângulo que eu quero abordar aqui é, se você tem se esforçado para ser agradável ao Pai. Feito por onde, como se usa dizer? Usado sua disciplina em todos os aspectos para ser agradável ao Pai. Eu acho muito frustrante se há um crente que relaxa, no mau sentido da palavra, se joga sobre a segurança do salvo, com uma garantia de que já é salvo mesmo, e de que pouco não, nada ele pode fazer para perder esta salvação, e se joga naquilo como uma muleta, por mais bíblica que seja, mas ela não foi feita para ser uma muleta, mas a pessoa usa como? No sentido de que não vai se esforçar e não vai levar a vida cristã com seriedade, e se obrigando a pensar, a raciocinar, a se avaliar, como é que eu estou utilizando o meu tempo, o meu dinheiro, a minha mente, a minha inteligência, a minha saúde, como é que eu estou utilizando isto? E todo o tempo se avaliando, cansativamente se avaliando, e lendo sobre crentes conhecidos, famosos, biografias, crentes modelo, nas Escrituras, biografias à parte das Escrituras, para ver o padrão de pessoas que viveram nesta terra, como nós estamos vivendo, e pessoas que adquiriram um padrão de vida tal,
perseguiram e conseguiram em grande medida um padrão de vida tal que deveriam ser imitadas por nós. Que em pleno século XXI, muitas vezes estamos tão secularizados, tão mundanizados, que o cristianismo é só aceitar Jesus Cristo, saber que é salvo, ir para os cultos aqui e acolá e acabou-se. Sim, dá o dízimo. Mas isso não é cristianismo. É muito mais profundo do que isto. Coincidência? É coincidência, não fiz para isso, mas é o último domingo do ano hoje. Aproveite para pensar. Eu tenho lutado para ser agradável ao meu Pai, e eu vou usar a palavra lutar, porque é uma luta mesmo contra a carne, contra o mundo, contra as tentações, contra os prazeres mundanos, contra o diabo que quer procurar alguém para devorar como um leão. Então pense se você tem, de fato, deflagrado uma luta constante para remir o seu tempo, salvar o seu tempo, como diz Paulo a Timóteo, remindo o tempo, porque os dias são maus, livra o tempo, salva o tempo de coisas ruins que você faz, coisas que não valem coisa nenhuma, e o relógio da sua vida contando e se acabando, se acabando e se acabando. Vai durar quanto tempo ainda o seu relógio da vida? Aqui na terra? Alguém quer dar alguma opinião? Quinta coisa que o Pai diz: a Ele ouvi. Este é o meu Filho amado e eleito, em quem me comprazo, a Ele ouvi. Se Ele é o meu Filho, eleito, amado, e fruto do meu prazer, eu quero que todos o obedeçam. Curiosamente, essa parte ele não falou no batismo, que era o início do ministério público de Jesus Cristo. Ninguém o conhecia bem, ele estava dando os primeiros passos, ainda não tinha nem juntado os apóstolos. Curiosamente, o Pai não falou isto. 2 anos e pouco antes, quando iniciou o ministério de Cristo. Já mais para o final, em que inclusive, comentamos no passado, a fama de Jesus estava começando a diminuir, e a perseguição aumentando, e a admiração que o povo tinha por ele diminuindo e sendo abalada, e discípulos deixando de montes. E nesses momentos aqui, o Pai agora fez questão de deixar claro, alto e bom som para os 3, obedeçam-no. Eu faço questão que vocês obedeçam esse meu Filho amado. Ele não é mais tão popular quanto antes. Ele tem dito a vocês que vai terminar numa cruz, que vai ser maltratado aqui por gentios e por judeus. Ele tem dito isto. Pois é. Vai ser duro segui-lo. Não é só fama e multidões cercando e ele famoso, e vocês aí, apóstolos de uma celebridade, fazendo milagres de todo jeito, multiplicando pães, levantando mortos, curando leprosos. Não é só isso que virá, não. Agora, eu quero obediência, independente do que vocês vão encontrar ao longo do serviço a este meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Obedeçam-no de uma maneira incondicional. Eu comentei semana passada que não tem sentido de falar em Jesus a parte da Bíblia, falando do Velho Testamento e tal, com o aparecimento lá de Moisés e Elias, já expliquei. Agora eu quero dizer a mesma coisa do seguinte: não há sentido em falar em Deus à parte de Cristo. É comum ouvirmos pessoas dizerem que creem em Deus, e até gostam de Jesus, simpatizam com Ele, acreditam nele, mas não como Deus, apenas como um grande homem, grande profeta, e um benfeitor, e etc. Mas como Deus, não. Conheci pessoas assim, existem pessoas assim, conheço. Quem diz isto não está seguindo o que o Pai mandou. Sigam-no.
Porque o próprio Jesus disse: eu e o Pai somos um. Se um é Deus, outro também é. Então, ouvir a Cristo significa entender, compreender, aceitar de maneira profunda que Ele é Deus, do jeito que o Pai é Deus, por mais misterioso e inalcançável à mente humana que isso seja, mas crendo que Ele é Deus. Começa aí, é o primeiro passo de alguém que diz: bom, eu quero de fato ouvir a Cristo, no sentido de obedecer. Claro, não é só ouvir, entrar aqui e sair do outro lado, né? Esse ouvir aqui significa obedecer. Não, eu quero obedecer mesmo. Então a primeira coisa é crer que Ele é o que Ele diz que é. Homem e Deus ao mesmo tempo. Com essa ordem de Deus, fica mais fácil entender quando Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6, não vem senão por mim. Não adianta, o caminho a Deus está barrado a qualquer ser humano, se não for via, através de Jesus Cristo. A Ele ouvir. Não, mas eu quero me conectar contigo, ó Deus, a parte de Jesus. Eu não quero ouvir, não quero conversar, não quero me relacionar, eu não tenho menor, e nem quero ter, menor contato com quem tem a ousadia, o atrevimento de vir a mim, Deus falando, sem ser através do meu filho. Porque Ele disse, você se lembra que Ele disse que ninguém vem a mim sem Ele? Pois é, tem que ouvi-lo, tem que levar a sério o que Ele diz. É interessante que alguns acham que, além de uma confirmação que essa voz fez, o Pai fez através dessa voz audível, aqui pode estar incluída uma reação, uma liçãozinha. Puxar as orelhas talvez não seja o caso, seja muito forte. Mas uma reação a Pedro. Pedro, você viu o meu filho, você viu Elias e você viu Moisés. Muito bem. Parece que você gostou tanto de vê-los naquela forma sobrenatural, transfigurada, que você quis fazer uma tenda para cada um. Pedro, para cada um, não, Pedro. Não misture, não iguale, não confunda este aí com Moisés, Pedro. Nem com Elias. 3 tendas? Não. Se você fosse fazer alguma coisa, talvez fosse um palácio para este meu filho amado e 2 tendazinhas para Moisés aí, para não dormirem na chuva. Não compare, Pedro, não nivele. É totalmente à parte. Não sabemos, é só uma sugestão. Não sabemos se estava no coração de Deus transmitir isso a Pedro. Mas é curioso que o nome de Moisés e Elias sumiu. Não só o nome, mas a pessoa deles sumiu de cena. Aí Deus, concentra totalmente as palavras fortíssimas, cumprindo várias profecias ao mesmo tempo sobre o meu filho amado, o meu filho amado. Moisés e Elias, a essas alturas, ficaram lá embaixo, em termos de importância, quando comparado com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sumiram e ficou só Jesus. Eu fico imaginando no futuro, em momentos de fraqueza, de perseguição, em que a confiança na pessoa de Jesus começava a se enfraquecer, a fé começava a se abalar, que todos nós temos, infelizmente, fé abalável. Os 3, João, Pedro e Tiago, devem ter se lembrado da confirmação de Deus quanto ao seu filho, e não somente os 3, mas os outros que eles ensinaram, os colegas que eles ensinaram, e mais do que os colegas, o que Deus Pai falou do filho e quanto à necessidade de obedecerem a tudo que Jesus havia dito. Isso é o norte, é uma
âncora da qual o crente nunca deve se afastar. Jesus é o Filho de Deus, amado, escolhido, e Deus é apaixonado por ele, se compraz nele. E Deus disse, obedeçam, obedeçam. Então eu estou aqui na pior situação do mundo, perseguido, doente, morrendo, seja como for, no hospital, no meio da rua, sangrando, estou indo embora. Estou na pior situação que eu possa imaginar, mas o meu Jesus Cristo é o Filho amado de Deus, querido de Deus, e o próprio Deus quer que eu o obedeça. Eu não vou abrir mão desta obediência. Obediência, obediência ao Filho de Deus. Versículo 36, voltando a Lucas 9, então. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Quero ir a Mateus 17 de novo. Já estou lá, Mateus 17, 6 a 9. Ouvindo-a os discípulos, ouvindo o quê? A voz, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Quando a nuvem desaparece, e com ela Moisés e Elias vão juntos, quando Jesus olha, estão os três caídos de costa, apavorados com tudo aquilo. Depois do momento, sem saber o que estava dizendo direito, querendo fazer as tendas e tal, quando entrou a nuvem em cena e a voz do Pai se fez ouvir, aí os três terminaram de se desconjuntar. Alguém pode ajudar o irmãozinho ou a irmãzinha a resolver esse problema? Obrigado. Então, depois que veio a voz e a luz já estava lá, a transfiguração e a nuvem e tudo mais, eles estavam de costas caídos, com muito medo. Jesus, com muita doçura, os convida a se levantarem e não temerem. Várias vezes em momentos assim de grande crise, e de alguma coisa que estava muito acima da capacidade deles de absorverem um milagre, uma visão, coisa assim, ele dizia, calma. E lá vem andando sobre o mar, é um fantasma, calma. Não tenham medo. Que palavras gostosas, muito poderia falar sobre essas palavras, mas não vou comentar. Por recomendação do próprio Jesus, os três não contaram a ninguém o que ocorrera. Só depois que Jesus ressuscitasse, eles estariam então liberados para falar. Não quero que vocês contem, por enquanto fica exclusivo. Então eles descem o monte e está encerrada a cena. 3 observações finais e eu encerro. Por que, mas pastor, por que um desperdício desse? Eu não me conformo. Algo desta magnitude, o próprio Jesus Cristo transfigurado, o rosto belíssimo, a veste iluminada e toda branca, e o grande Moisés, o grande Elias, que nessa altura eram pequenos, perto da grandeza de Jesus Cristo, mas tudo isso para três homens sonolentos, que mal podiam abrir os olhos, até que eles viram Moisés e Elias e Jesus todo ali branco, aí eles
eles não é bem acordaram que não estavam dormindo, mas estavam já meio, como diz, premidos de sono. 3, nesta condição. Como é que pode? Porque Jesus Cristo não reuniu 300 pessoas ali. Porque não 3.000, talvez ele não fosse nem crucificado depois. A fama dele ia ser tão grande dali para frente, ele ia retomar aquela fama que já estava diminuindo, algo tão belo, algo tão bonito, uma voz do alto. Não me conformo. Muitos iriam crer, ia ser um espetáculo, pois vá se conformando. Porque este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus, cujo coração não é como o nosso. Nós sempre pensamos em shows, pensamos em quantidades, em grandes números. E Deus pensa no plano dele, e muitas vezes plano este que inclui poucas pessoas humildes. Olha o nascimento de Jesus Cristo e muitas outras passagens da vida de Jesus Cristo. E não creio uma pessoa a mais nem a menos de diferença se houvesse, em vez dos 3, houvesse 30, houvesse 300, houvesse 3.000. Os que haveriam de crer, iriam crer. Quando ouviram os apóstolos depois, quando leram o que os apóstolos escreveram nas Escrituras, o objetivo de Deus foi plenamente cumprido. Talvez Jesus não quisesse burburinho naquele momento que ele levou só os 3 para o monte. Inclusive, Jesus estava com o propósito de orar. Comentei isso na semana passada. O que eu quero dizer com isto? Se você serve ao Evangelho de Jesus Cristo, debaixo deste Deus tão poderoso, não se impressione com quantidades, com holofotes. Se vierem quantidades, que venham. 5.000 estavam lá quando ele multiplicou os pães. Há momentos de quantidades, sim. Há momentos de popularidade e há momentos de não quantidade. O que eu quero dizer é que não há norma. Mas para nós humanos, infelizmente, é quase como uma norma. O que é feito com discrição, na calada da noite, e num lugarzinho distante, desconhecido, por um pastor que ninguém sabe nem o nome, por este mundão afora, o que é feito tem tanto valor diante de Deus, quanto um pastor fiel a Deus, numa metrópole enorme, com milhares de pessoas, todo televisionado e tudo mais. Mesma coisa, se há fidelidade. Então, não se ache pequeno, ou inútil, ou inexpressivo, porque a sua maneira de atuar, a sua maneira de servir a Deus é discreta. Não se preocupe em pregar para uma pessoa, ou para 10, ou para 1.000. Quando a oportunidade chegar, pregue, porque Deus está ali, se você é um homem ou uma mulher fiel. Segunda coisa, a iniciativa de toda aquela experiência veio de Deus Pai, não foi de Jesus. Não foi Ele que provocou aquilo. Talvez Ele tenha incluído na oração que Ele estava fazendo, não sabemos exatamente o que Ele orou, e aconteceu exatamente naquele momento, mas a iniciativa foi do Pai. Ele resolveu exaltar o seu Filho de 3 maneiras aqui. É um bom exemplo de relacionamento seu com o Pai. Ele lhe exalta quando Ele quiser e como Ele quiser. Não vá atrás de exaltação, não vá procurar exaltação. O importante é que você esteja afinado com Deus e agrade a Deus e seja um filho agradável a Deus. E Jesus disse, os humilhados serão exaltados, exaltados serão humilhados. Então, não vá atrás disso, não se preocupe com isto.
e deixe que Deus vai lhe exaltar e da maneira que Ele quiser. E finalmente, obviamente, exaltar você como crente eternamente em Cristo. Terceiro e último ponto. Nós temos a tendência de achar que o normal de Jesus era como estava aqui na terra. E que algo extraordinário aconteceu quando Ele se transfigurou. Mas é o contrário. O normal dele é naquele estado de glória, ele é Deus. Extraordinário mesmo foi que ele, o próprio Deus, assumiu uma forma humana, sem gloriosa aparência, nem forma de beleza, nem formosura. Esse foi talvez um milagre maior do que o outro. Dizendo de outra forma, ao transfigurar o filho, o pai é como se tivesse tirado rapidamente um manto de humildade e servitude com o qual Cristo se cobria. E o pai tirou: vejam quem é o meu filho. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. É esse que vocês vão obedecer. Até onde vocês podem suportar com os olhos e ver, em termos de beleza, de fulgor, é isto aí, de brancor, de glória. Este é o meu filho amado. Quando se lembrar de Cristo, procure imaginá-lo glorioso. Não apenas como ele esteve na terra 2000 anos atrás. Ele já passou aquela fase. E hoje ele está à direita de Deus, com toda glória, toda majestade. Leia o que João descreveu dele em Apocalipse, por exemplo. É muito bom pensar em Jesus como um homem humilde que ele foi aqui na terra e querer imitá-lo e tudo mais. Mas nunca associe a ideia de Jesus, a ideia, vamos dizer, mais definitiva na sua mente, no seu espírito, como aquele homem humilde que não tinha nem de repousar a cabeça. Mas pense na transfiguração. Esse é o Jesus que está hoje vivo e nos esperando no céu. Novamente digo, esse tipo de pensamento reforça a nossa fé e nos dá força e ânimo para prosseguirmos nas dificuldades aqui. E diz: Ele está lá me esperando em toda a sua glória. A quarta e última é que há fases na vida em que nós estamos meio deprimidos, sonolentos, tristonhos. Falamos que os apóstolos deviam estar tristonhos ali, porque Jesus estava falando muito na morte dele que se aproximava. De repente eles foram brindados, premiados com aquela revelação fantástica. Às vezes, através do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai nos revela seu Filho de maneira sobrenatural, muito especial ao nosso coração. São momentos raríssimos, infinitamente valiosos, em que o crente sente a presença do Senhor Jesus Cristo bem perto, quase como se o estivesse vendo. E alguns viram, de fato, Paulo viu o próprio Jesus Cristo, Estevão viu o próprio Jesus Cristo. Ao longo da história da igreja cristã, outros podem ter visto em algum tipo de visão genuína, podem. Não creio mais como muitos creem que a Bíblia continua, a vida cristã continua tendo ao redor dela abundância de sonhos, de visões e coisas desse tipo. E como houve numa época pequena em que Jesus esteve aqui, curtinha. Não creio que há mais desta forma. Mas também não vou absolutamente ter a ousadia de fechar a possibilidade. Não posso afirmar que crente nenhum, desde o dia que a Bíblia foi formada, teve uma visão física do Senhor Jesus Cristo. Não posso afirmar isto. Também não faço disto uma maneira de viver em termos cristãos, e muito menos de ser edificado e de se sentir mais aperfeiçoado por isso, ou buscar isto de uma maneira, de um outro nível de vida espiritual. Não. Deixando isso à parte, essa questão de visão ou algo físico que alguém veja de Cristo. Mas eu estou falando agora de algo interno, pessoal.
em que às vezes a gente conversa com pessoas e lê e experimenta momentos muito valiosos com o Senhor Jesus Cristo. E neste momento a nossa alma entra na comunhão com Deus, tal que a convicção de que este Jesus de Nazaré é o Filho amado de Deus, ungido, eleito, escolhido, amado e a quem nós devemos obedecer. Mais do que nunca em momentos assim, nós entendemos que sem Ele a Bíblia não tem nenhum valor. Mais do que nunca entendemos o prazer de fazer exatamente o que o Pai deseja de nós, caindo aos pés do Senhor Jesus Cristo em obediência, em vontade de segui-lo, vontade de adorá-lo. Semana passada eu não vinha aos cultos, estava doente. Vim em pregação do pastor John MacArthur, e ele disse algo que eu gostei muito. Algumas características do falso discípulo de Cristo. E são várias. Uma delas me chamou a atenção. O falso discípulo, ele não tem vontade, nem tem inclinação de adorar o Senhor Jesus Cristo. Ele fala bem de Jesus Cristo. Ele se diz servo de Cristo. Ele frequenta uma igreja cristã séria. Estou usando agora minhas palavras também misturadas com a dele. Mas não faz questão da adoração pessoal da sua própria alma. Lê a Bíblia. Mas a alma não sente vontade de adorá-lo. Característica essa do verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. A base de tudo está na sua adoração pessoal. É daí que vem o tempo que ele dedica, o serviço a que ele se entrega, a participação dele na igreja e todo o mais parte daí, de uma adoração pessoal. Então, são momentos como este que aumentam em muito a vontade do crente de cair aos pés do Senhor Jesus Cristo, mesmo que não diga uma palavra, e Pedro foi dizer e se enrolou todo. Para, Pedro, adora esse Jesus maravilhoso que tu estás enxergando de uma maneira fantástica, e não fica dizendo tolice não, Pedro. Então vai ter hora, tolice eu digo com respeito, coisa meio sem sentido. Vai ter hora de você adorar a Cristo, calado, sem dizer um pio, simplesmente tendo muita alegria na sua alma, e com os olhos da fé, da alma abertos, para aprender, ouvir, absorver, beber desta água que jorra dentro de nós pelo Espírito Santo, que é a nossa salvação no Senhor Jesus Cristo. Um pouco arriscado falar aqui, mas os místicos são um capítulo à parte na vida, na história da igreja cristã. Aqui e acolá, com cuidado, muito cuidado, lê a história de um místico, um crente místico. O ser humano, coitado, ele pega numa coisa e estraga, como já falei muitas vezes, e eles não são exceção, aí exageravam nesta vida muito fechada, muito isolada, e tudo na vida era cultivar mais e mais visões e sensações sobre Deus, sobre Cristo e tudo. É por isso que eu disse, com muito cuidado e não fazer disto o alvo da vida cristã, que não é o alvo da vida cristã, mas faz parte da vida cristã, momentos como esses. Sim, momentos esses com a geração do século XXI é praticamente, completamente ignorante, não tem a menor ideia de ter um momento especial com Deus. Momento eu não tenho nem tempo. Leia com cuidado, se não for ler, tudo bem, mas leia as Escrituras e veja como há
personagens bíblicos mesmo, que tiveram um tempo muito especial com Deus. Então, valorize esses momentos. Não é que você vai buscar e fazer daquilo um objetivo na sua vida. Segunda-feira de tarde eu vou dedicar para passar o dia todo pedindo a Deus para ter uma visão de Jesus Cristo, se não for uma visão física, para que eu sinta aquilo dentro da minha alma. Então, não creio que seja por aí. Porém, você está aberto para esse tipo de comunhão com Deus, inclusive reservando tempo para isto, não especificamente, mas para cultivar a relação com Deus, estudar as Escrituras, orar, dar oportunidades para que, se o Espírito Santo quiser se pronunciar de uma maneira mais profunda, mais rica no seu coração, que Ele o faça. Isso sim, você deve ter um espaço desse na sua vida. Se não tiver, muito provavelmente você jamais terá uma experiência mais pessoal com Cristo. São momentos sublimes, raros, e quando terminam, você vai notar que a sua vidinha vai continuar. Pedro olhou, cadê o brilho todo? Sumiu. Cadê a nuvem? Sumiu. Cadê Moisés? Sumiu. Bem que eu queria fazer uma tenda, não fiz, ele foi embora, mas não é bem por isto. Sumiu. Elias sumiu. Teve um que não sumiu, o próprio Jesus Cristo. Mas tinha um problema. Cadê? Cadê aquele brilho, Senhor, que anticlímax? Tu me permites ver o que eu não pedi para ver, não esperava ver, estava até meio dormindo ali, mas eu vi de maneira fantástica, vibrei, sabia nem o que dizer direito, queria perpetuar esse momento fazendo tendas aqui para vocês, e agora, acabou, o velho Jesus ao meu lado, com as mesmas roupinhas, talvez meio poídas já, sandalinha, talvez nem isto, o mesmo Jesus, meio sem graça. Eu queria era aquele. É interessante isto. Nós vamos ter que nos conformar. Em vibrar com uma coisa e nos conformar com outra. Primeiro, vibrar com que Ele está, o fato que Ele está ao nosso lado o tempo todo. Ele estava sem transfiguração alguma ao lado dos três. Transfigurou-se lindamente na presença dos três, foi embora a transfiguração, foi embora a nuvem, foi embora os companheiros dele, os dois, e ele estava lá. Então, esse aspecto é fabuloso, fantástico, da vida do crente. Jesus Cristo nunca mais vai deixar de estar ao meu lado, nunca. Quer eu esteja tendo um momento espetacular de comunhão com Ele, ou não, que esteja sofrendo com a fé fraca, a fé fortíssima, não importa, nunca mais Jesus vai sair do meu lado, aquele que é o Filho de Deus amado, eleito, em quem a alma de Deus se compraz, nunca mais. Segundo, você vai se conformar que esse Jesus com o que você anda agora é um Jesus muito aquém do sentido pleno que nós o veremos lá no céu. Não é que ele é aquém, mas a maneira como ele se relaciona com você, a sua capacidade de vê-lo, o pecado que ainda lhe atrapalha, ele cega muito em muitas coisas. Em suma, a maior parte da nossa vida cristã vai ser feita aqui em dificuldades, mesmo com Ele do nosso lado, a gente se chateando com Ele às vezes, se entristecendo, a fé melhorando, a fé diminuindo, e isso aqui vai ser sempre assim. Então não se decepcione quando depois de uma experiência sublime com Cristo, sumiu, quando você vê estar à volta com seus velhos problemas, em vez de usar aquela experiência como algo negativo, dizer eu queria aquele, é assim, graças a Deus, eu tive um momento agora, pequeno, pouco, mas espetacular de comunhão com Ele, que eu vou esperar ter outros, se possível nesta vida ainda, e se não tiver mais nenhuma vez, eu sei que no céu Ele vai ser muito mais fulgurante, poderoso, sublime a minha alma, do que foi naquele momento que eu tive de uma íntima comunhão
com Ele. Isso você pode ter certeza. Pedro, não precisa reclamar, nem João, nem Tiago. Não reclamem, porque ficou aqui só o velho Jesus de Nazaré. E ele estava ali esvaziado mesmo, do uso dos seus atributos, era o servo sofredor mesmo, e terminou numa cruz. Nisso, essa experiência nós nem vamos conhecer. Eles conheceram. Então, lembre-se de Cristo transfigurado, lembre-se dos seus momentos de comunhão sublime com Ele, projete para o céu, espere chegar no céu para vê-lo como Paulo viu, como Estevão viu, como João viu. Calma, o estado dele é aquele maravilhoso, estará nos esperando. Enquanto isso, que os nossos montes de transfiguração que vão acontecendo por aqui, que sirvam para nos ajudar, nos dar ânimo e cada vez mais vontade de adorá-lo e obedecê-lo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, como orei no início, aplique a cada coração o que foi dito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.